Bem-vinda de volta à nossa aula do módulo de Fundamentos. E hoje o que a gente vai estudar é bem importante para o nosso processo e principalmente para o seu processo de aplicação desse curso. Então, novamente, papel e caneta na mão, ambiente tranquilo que você possa se focar nessa aula, garrafinha de água do seu lado, fone de ouvido e postura, tá? Inclusive eu vou te dar aqui uma primeira ferramentinha para você aplicar durante essa aula de hoje e ao longo do curso você vai masterizar essa ferramenta, que é o simples ato de ajeitar a coluna, respirar fundo, soltar pela boca devagar. Percebeu? Como isso já te reorganizou um pouquinho? Já te trouxe um pouquinho para a presença? Toda vez aqui que a gente tiver num assunto, tiver muito difícil, muito cabeçudo, você não tá entendendo? Respira, ajeita a coluna, respira e solta devagar, tá? Acredite no poder gigantesco dessas pequenas ferramentas que eu dou para você, porque eu vou dar várias ao longo do curso. Hoje a gente vai falar de um tema que eu achei importante colocar na introdução, porque a gente não aprofunda nesse curso, mas ele vai fazer toda a diferença no seu processo, que é o sabotador natural. A gente vai entender o que é esse conceito que eu trouxe aqui para o método, como que ele vai atuar no nosso planejamento e eu vou dar algumas ferramentas de autoconsciência, tá? Para você lidar com isso ao longo do curso. Então, bora lá. Só dando uma reforçada no que a gente já falou sobre arquétipo, os arquétipos são modelos muito antigos, gente, muito primitivos. Pensa que eles estão com a humanidade há muito tempo. Esses modelos, eles estão aqui e a gente projeta isso no mundo. A gente se vê dessa maneira, a gente vê as outras pessoas, a gente considera uma paisagem muito escorpiônica, a gente considera um filme muito libriano. Eu tô dando exemplos da astrologia, mas assim, a gente pode relacionar deuses de várias mitologias, de várias cosmologias diferentes. Os arquétipos estão aí, a gente brinca com isso em todas as histórias, em todas as narrativas, inclusive nas nossas histórias e narrativas internas. Então, o que acontece com o sabotador é que ele é inerente ao nosso ser. Ele é um arquétipo que está dentro de mim, dentro de você. Na história, a gente vai ver esse arquétipo em Ícaro, por exemplo, que na mitologia grega, ele tem o par de asas de cera, mas ele decide que a melhor coisa que ele pode fazer é voar perto do sol, essa cera derrete e ele cai. A gente vai ter na Bíblia, inclusive, o arquétipo de Lúcifer, o anjo do conhecimento, que aí ele vai lá, briga com Deus e perde os poderes. Repara, esse é um arquétipo que fala do que a gente chama de o mago caído. De alguma forma, essa criatura, esse ser, esse conceito, ele vai dizer pra gente que existe um risco quando a gente usa o nosso poder, porque pode ser que a gente fique cega com o nosso poder e a gente perca esses poderes, né? Então esse arquétipo dentro da gente, ele tá tentando proteger a gente de perder os nossos poderes, olha que interessante, os nossos talentos, e ele tá tentando fazer isso te impedindo de crescer, de voar, no caso de Ícaro, entende? É como se a gente não confiasse no nosso próprio voo, a gente não confiasse na nossa própria integridade. Mas esse arquétipo é muito misterioso, é muito antigo e não é aí que eu quero entrar com você, senão a gente vai sair da prática. Na prática, o que eu quero que você entenda? Esse arquétipo, para mim, todos os arquétipos, todas as funções da nossa psique, todas as nossas funções físicas, tudo isso está aqui disposto no sistema ser humano para nossa evolução. A evolução aqui nem sempre é coisa boa, mas é mudar, passar de um quadro para o outro. A gente vai transitando entre estados e níveis diferentes e para mim tudo que existe aqui no sistema ser humano está a serviço disso. Então, inclusive esse arquétipo, que vocês devem estar pensando que ele é o grande vilão da história, ele tá aqui para mim por uma razão, e essa razão eu investigo de diversas maneiras, eu vou beber de diversas culturas, e aí eu vou trazer só um pedacinho aqui para vocês, que é o seguinte. Uma coisa que a gente fala no budismo é que é como se quando a gente nascesse, a gente tivesse recebido um espelho cheio de poeira. Que o nosso processo aqui na Terra, com cada desafio, é limpar esse espelho.
A gente vai limpando esse espelho a cada novo desafio, cada vez que a gente supera uma questão, a gente limpa esse espelho para quê? Para a gente conseguir se ver. Isso é a imagem da autoconsciência, né? Então eu não me enxergo, eu não me reconheço, eu não me conheço. A partir do momento que eu vou enfrentando os meus demônios, enfrentando os meus desafios, eu vou limpando esse espelho e eu consigo me ver. Mas eu preciso desse ato de ter algo para limpar, certo? Então existe uma resistência. A Cabala vai dizer a mesma coisa, ela vai dizer que dentro do ser humano a gente deseja merecer, a gente deseja aprender a receber através do merecimento. A Cabala vai dizer que está tudo aqui oferecido, abundante, mas que é inerente do ser humano o desejo de merecer. E aí a gente vai enfrentar algumas dificuldades para sentir esse merecimento e então poder tomar de fato o que está sendo oferecido. Receber do todo, por exemplo, né? Vamos supor, vamos usar essa imagem, existe abundância e o universo está dando isso. Uma coisa é alguém te dar, outra coisa é você pegar e tomar para si. O merecimento seria o que faz com que a gente seja capaz de tomar aquilo pra gente, se sentir merecedor e realmente absorver, seja abundância, seja nutrição, seja amor, seja o que for. E também tem um autor que eu gosto muito, que é o Pressfield, que no livro dele, A Guerra da Arte, ele vai utilizar a palavra resistência quase com o mesmo significado que eu trago o sabotador aqui para vocês. Então é interessante, se vocês puderem ler esse livro, vocês vão gostar. E aí o Pressfield vai dizer que a resistência é isso aí, ela tá aqui toda vez que você quer realizar algo que te engrandece. Porque é como se você precisasse subir um degrau, então não tem subida se não tem o degrau, a resistência tá aí para isso. Tudo isso para te explicar que o sabotador, ele não é o grande vilão, ele é natural, por isso que eu dei esse nome, sabotador natural. Não é uma coisa que a gente vai conseguir um dia eliminar do nosso sistema. A grande maestria é aprender a dominar, a vencer esse sabotador. Vamos fazer um exercício. Pensa na pessoa que você mais admira. Pode ser profissionalmente, por exemplo. Essa pessoa, pensa exatamente em algum feito dela que você goste muito, né? Quanto maior esse feito, maior foi a resistência que essa pessoa precisou enfrentar para fazê-lo. E a grande maestria dessas pessoas que performam muito bem nas suas áreas de atuação é, inclusive, fazer parecer que é fácil. Essa é a grande questão. A decisão dessas pessoas em vencer o sabotador delas ou vencer os sabotadores, dependendo do feito, podem ter sido anos defendendo a sua própria criatividade e vencendo esse sabotador, a decisão delas faz com que pra gente que olha de fora assim, mas seria fácil aqui fazer isso, é que essa pessoa é iluminada, essa pessoa é um gênio. Essa pessoa, ela tem vantagens, mas vai por mim. Quanto maior for esse feito que você admira, maior foi a resistência que ela teve que enfrentar. Mais forte estava esse sabotador. E eu tô te contando isso para você não falar assim, nossa, não, entendi tudo. Agora você explicou o sabotador, é isso aí que eu tenho esse bicho aí que você falou, e é por isso que eu não consigo, aí vai dando aquele confortinho assim, é por isso que eu não consigo, é por isso que as coisas não dão certo pra mim. Bom, tem pessoas aí no mundo agindo, se colocando, vencendo esse sabotador, inclusive pra estar ali como inspiração pra você, e você tá se inspirando nessas pessoas, você tá tomando para si a inspiração que elas estão gerando ao lidarem com o próprio sabotador natural. Eu acho que parte da sua retribuição para essas pessoas é lidar com o seu também. Eliminar o sabotador natural completamente seria muito arriscado, né? Ele vem dessa nossa necessidade de proteger o nosso poder da nossa própria ganância. Então não tem isso de eliminar. Na forma como eu vejo, assim, qualquer coisa que você queira eliminar, excluir, vai te fazer falta, vai te criar um buraco e não é assim que a gente lida. A gente aprende a realmente lidar, a gente aprende a trazer consciência. Não é porque você não gosta de uma característica que você vai poder cortar isso aqui que você não gosta de você.
tá? A gente olha, a gente entende o que é, a gente acolhe e a gente aprende a maestria, assim como as pessoas que a gente admira. E um dia vai parecer que foi fácil. Outra coisa muito importante para você entender sobre o seu sabotador natural. Ele aparece de diversas formas. A partir do momento que você venceu ele em um formato, ele vai vir em outro. Às vezes ele vem em formato de uma situação difícil da vida. Às vezes ele vem em formato de questões físicas. Às vezes ele vem em formato de uma urgência que você tem. Cada dia ele vai ter um nome, tá? Óbvio, isso aqui não exclui os fatores sociais, econômicos e políticos que eu tanto falo. Acho que até o presente momento já deu para entender isso. Eu tô falando desse que você consegue lidar. Sabe, sua preguiça, sua procrastinação, sua vergonha, o seu sentimento de culpa, tudo isso, partes do sabotador se mostrando de maneiras diferentes para você. Por exemplo, quem gosta muito de estudar, né? Você tem lá o seu projeto, aí você tá lá estudando para desenvolver ele melhor. O sabotador vem em forma de curso. Ele vai ali, vai aparecer um curso. Não, mas sabe o que é? Não, eu tenho que fazer mais essa formação aqui, porque se eu quiser dar esse tipo de atendimento aqui, aí beleza. Aí passa um outro ano, não, porque agora eu tenho que fazer essa mentoria. E aí fica ali, socialmente aceito, olha só, essa pessoa está investindo no conhecimento dela. Mas na verdade o que ela está fazendo é deixando o sabotador dominar o processo dela. Até coisas assim que parecem boas podem ser o nosso sabotador impedindo a gente de crescer, impedindo a gente de errar, impedindo a gente de se arriscar. E aí você vai me falar, não, o sabotador vem da minha mãe, do meu companheiro, da minha amiga, de não sei quem. Esse sabotador que vem dos outros, sinto te informar, é uma aliança com o sabotador que existe já dentro de você. O sabotador, ele tenta procurar aliados. Então, o que acontece? Se eu aqui dentro de mim já tenho essa grande resistência, é como se a resistência que habita em mim saudasse a resistência que habita em você e a gente se aliança. Então, alguma coisa dentro de mim cutuca o sabotador do outro, mas é a minha percepção do que o outro está dizendo que me vence, não é o que o outro está dizendo. E eu sei que isso aqui é complexo de entender, a gente não vai aprofundar nesse assunto, mas eu precisava que você soubesse que isso que vem do outro, na verdade, só vem do outro porque já existe em você, senão nem pegava. Senão quando a pessoa falasse assim, você não vai conseguir porque não sei o que, você ia falar, tá bom. Mas como você já tem essa resistência dentro de você, essa frase do outro, ela vem certeira, ela encontra algum lugar. Que lugar é esse? Seu lugar de autossabotagem. Então, só para esclarecer, o sabotador natural não vem de fora, ele não vem de fora. Ele encontra aliados lá fora, muito bem arquitetados, inclusive as rotas de fuga da sociedade, elas já estão todas armadas para assim que seu sabotador quiser uma rota de fuga, uma distração, ele vai achar, mas ele vem de dentro de você. E aí, planejar é uma forma de enfraquecer o seu sabotador natural. Se você fez todo o processo bonitinho de todas essas aulas, você já entendeu que parte do meu processo é economizar suas decisões, né? Porque você vai planejar, você vai pensar em estratégias para fazer os hábitos que você precisa desenvolver serem mais facilmente desenvolvidos, você vai criar estratégias para se alinhar ao cosmos, você vai pegar carona na energia do cosmos. Tem várias estratégias que a gente vai fazer para quê? Para que o sabotador não tenha tantas ferramentas assim na hora da execução. Que é isso que acontece. Você não está planejada, você não está bem ferramentada, você não está organizada, as coisas que você precisa não estão ali. Nossa, o sabotador tem tudo o que ele precisa para te impedir de agir. E aí você vai falar, meu Deus, eu estou procrastinando. Mas é justamente nessa hora que você precisa tomar a decisão de enfrentá-lo. Agora, essa decisão fica muito mais simples quando você vai enfrentar o sabotador com suas tarefas listadas, com as informações organizadas. Vai acabando as ferramentas que o sabotador tem contra você e o seu crescimento, elas vão acabando. Ele acaba tendo que perder a batalha, não a guerra. No outro dia ele tá lá de novo. Acho que você já entendeu. Então, para mim, a minha forma de combater
esse meu sabotador interno dentro do meu método, e agora eu ensino para vocês, é deixar de nutrir ele. É deixar de trazer nutrição. É toda vez que eu compro essa ideinha de mas eu preciso ter tais coisas para começar. Mas é que... Enfim, vocês conhecem as desculpas que vocês se dão melhor do que eu. Toda vez que eu compro essa conversinha, eu dou nutrição. É como se eu desse um pedacinho da minha energia vital para esse único arquétipo. E isso daqui é importante de entender. Eu vou falar diante das 12 áreas da vida e a gente tem os 12 arquétipos, a gente tem vários arquétipos dentro da gente. O que é importante? Integridade é viver e dançar com toda essa multiplicidade que você é. Quando a gente fica preso em um arquétipo só, por exemplo esse, ou por exemplo qualquer um outro, quando a gente fica ali, presa em um arquétipo, só crescendo verticalmente nesse arquétipo, em vez de dar a nossa energia vital para várias funções da nossa psique, para várias áreas da nossa vida, a gente cria um desequilíbrio e vai ficando cada vez mais difícil de voltar. É como se o nosso sistema ele ficasse viciado em viver só aquele arquétipo. Então, eu sou uma pessoa que procrastino, eu não consigo sair daqui. E eu acredito cada vez mais que eu sou essa pessoa, mas eu não sou essa pessoa. Lembrando que eu sempre digo para vocês, a sua real natureza, ela já é contentamento, ela já é ordem, ela já é equilíbrio. A sua pessoa é a junção de tudo isso. Se você está se identificando muito com o arquétipo, pode ser que você tenha ficado presa ali, pode ser que você não tenha mais decidido dar atenção para as outras áreas da sua vida, pode ser que inclusive você tenha decidido, mas não tenha encontrado as ferramentas, e aí você está gerando um desequilíbrio. Por isso, a ideia do meu método é trazer essa integridade. Vamos falar das habilidades, vamos falar das áreas da vida, vamos ter ferramentas práticas e também mais subjetivas, vamos falar da parte mais emocional, psicológica, mas vamos também trazer meios, métodos, um sistema de organização para que isso junto enfraqueça a nossa autossabotagem e propicie que a gente construa cada vez mais um relacionamento presente com a realidade, porque tudo isso que o sabotador faz pra gente não conseguir se mover não é a realidade. Na sua realidade, você é capaz de fazer coisas difíceis, você sabe seu propósito para cada coisa, na verdade tudo isso aí já tá dentro de você. Outra coisa que tá dentro aqui do meu método, que tá dentro do anuário e que vai ser assim, essencial é a energia feminina, principalmente as características da curiosidade e da antifragilidade que vocês vão ver mais dentro do curso, essas duas características, elas são como um bálsamo, como uma cura para os sintomas de que o sabotador está ativo. Então pensa assim, o sabotador vai estar sempre ali, mas tem alguns sintomas de que de vez em quando ele está ativo demais. Um deles, por exemplo, é a procrastinação. A culpa excessiva pode ser outro. Então, esses sentimentos estão ali, eles estão me impedindo, mas não são eles. Tem uma coisa por trás disso, é a minha autossabotagem. Como eu posso aliviar esses sintomas, né? Como quando a gente toma um remédio para aliviar a dor antes de tratar a causa. Essas duas características do feminino, a curiosidade e a antifragilidade, elas trazem para a prática alguns dos saberes do sagrado feminino e eu acho isso muito interessante. Então eu foco nas coisas práticas que vocês já entenderam que isso é bem importante para mim. Como na prática eu vou utilizar o meu feminino para vencer meu sabotador? Eu vou focar na curiosidade e na antifragilidade e vocês vão adorar esse assunto. Então, para encerrar o assunto sabotador aqui, eu abri esse assunto com vocês e agora eu quero fechar. Eu quero que você faça esse exercício. Eu quero que você pegue seu caderno e que você escreva de você para você mesma um compromisso. Escreve do jeito que você sentir, pode ser uma carta, pode ser um decreto, pode ser assim, o que vier. Mas eu quero que você escreva de próprio punho um compromisso de vencer o seu sabotador natural, sabendo que ele não vai a lugar nenhum, sabendo que ele não vem dos outros, tomando a autorresponsabilidade, mas decidindo. Seja lá o que acontecer, da melhor maneira que eu puder, com autocompaixão e paciência pelo meu processo, eu decido que eu vou vencer o meu sabotador natural todos os dias e eu vou viver a minha versão mais íntegra e mais alinhada com a minha essência.
Esse compromisso que eu tô te pedindo para escrever, eu quero que você guarde em algum lugar que você consiga acessar. Por isso eu falei seu caderno, pode ser em outro lugar. Mas eu quero que você leia ele para você mesma toda vez que acontecer o seguinte. Toda vez que você tenta fazer uma coisa nova, ou fazer uma coisa desafiadora, ou superar um obstáculo, a gente levanta uma resistência que eu acho muito especial, que eu chamo de o acordo tácito da mediocridade. Eu chamo assim, que eu aprendi com uma professora filósofa maravilhosa, Lucilena Galvão. O acordo tácito da mediocridade, esse acordo é como se a gente tivesse combinado como seres humanos que a gente nunca vai sair da média. É isso que eu quero dizer com o acordo tácito da mediocridade. Perceba, você começa a fazer exercícios, aí parece que vem alguém e fala: ah, mas você sabe que academia não adianta nada, né? O negócio é a dieta. Aí você fala: poxa, só queria aqui fazer minha academia. Ou então você começa um curso de organização e as pessoas ficam: mas eu já tentei também esses negócios de organização, mas aí depois eu tive filho, aí depois eu mudei de emprego, aí depois ensino aqui alguma coisa e aí eu não consigo, acho que não funciona, o negócio deixa rolar. Aí você fala: poxa, eu só queria me organizar. Isso não acontece com você, acontece comigo, acontece com todo mundo. Esse é o acordo tácito da mediocridade. Toda vez que você tenta sair da média, que você tenta se elevar, parece que você está traindo um movimento que quer ficar no mesmo. E a pessoa que tá fazendo isso, gente, ela tem zero consciência do que ela tá fazendo. E o que me importa no caso não é ela. O que me importa é você com você mesma, chegando na sua casa e lendo esse compromisso. Ah, tá. Eu me comprometi a vencer o meu sabotador natural. Eu não posso vencer o sabotador natural de todo mundo. E é óbvio que essas frases vêm do sabotador da outra pessoa, mas eu mesma, me comprometi a ser a minha versão mais íntegra e tá escrito aqui. E aí, já que a gente entrou, já que eu mencionei aqui as 12 áreas da vida, vamos só pontuar para você entender como é que isso vai acontecer dentro do método, porque isso aqui é uma coisa importante também. Eu divido a vida em 12 áreas e eu vou explicar como cada uma funciona lá dentro do curso para você. Mas por que eu divido assim? Eu entendo que geralmente a gente pensa em planejamento, a gente pensa sempre nas coisas que a gente quer conquistar. Então tem aquele momento onde eu conquisto algo, tem aquele plano de elevação, é como se fosse uma montanha mesmo que a gente vai subir, né? A gente quer subir essa montanha. Porém, a gente precisa levar com a gente essas 12 áreas que nunca vão nos abandonar, que sempre vão estar na nossa responsabilidade. Sua saúde, suas relações e por aí vai. Então, por que eu trouxe essas 12 áreas? Porque eu relacionei isso na astrologia muito rapidamente, com as 12 casas, na hora do planejamento, quando eu estava analisando o mapa das outras pessoas. Eu percebia que, assim, algumas áreas da vida dos meus clientes, né, dos meus consulentes, ficavam completamente esquecidas. E tudo bem, porque isso é cíclico, prioridades são cíclicas. Mas assim, toda vez elas estavam esquecidas. E eu começava a entender que essa pessoa estava tão focada em viver algo específico, em bater uma meta, em resolver um problema, que ela esquecia que todas essas áreas aqui, inclusive, são essenciais para o bem-estar, para o bem viver, para a gente se sentir inteira no mundo e conquistar as coisas que a gente quer conquistar. E aí vai ficar todo mundo aqui olhando sol, olhando lua, mas está todo mundo esquecendo que a gente tem um mapa que explica certinho como cada área da nossa vida pode ser melhor vivida, né? Porque o que acontece? Cada um vai ter uma casa, a mesma casa em um signo diferente. Cada um tem uma área da vida, uma forma diferente de viver. E quando você se planeja para viver dessa forma, aí as coisas vão ficando muito mais harmônicas. Não adianta eu e você tentarmos cuidar das nossas finanças do mesmo jeito. Eu preciso entender qual é o jeito que faz sentido para mim cuidar das minhas finanças e você precisa entender o jeito que faz sentido para você. Então eu resolvi incluir isso no método. Como tudo começa? Yin e Yang. Vamos começar aos poucos aqui. Temos o princípio feminino, temos o princípio masculino em tudo. Então a gente pega qualquer coisa e já divide em dois, masculino e feminino. O feminino eu vou chamar de introversão, de casas que vão para dentro, e o masculino eu vou chamar de extroversão, casas que vão para fora. Então dividimos em dois. Depois a gente vai dividir em 4, são os 4 elementos.
A gente tem 2 elementos femininos e 2 elementos masculinos. Fogo é masculino, terra é feminino. Ar é masculino, água é feminino. Então, a gente tem as 2 energias do masculino e do feminino em diferentes modos de viver agora. A gente está falando de terra, a gente está falando de água, a gente está falando de corpo, a gente está falando de emoções. A gente está falando de fogo, a gente está falando de ar, a gente está falando de espírito e a gente está falando de mente, entre outras coisas. Então, eu aí poderia dividir a vida em 4 macro áreas. Meu físico, meu mental, meu espiritual e meu emocional. Já funcionaria a gente organizar assim, certo? Certo. Porém, a professora aqui é virginiana e achou que isso ainda ficava muito assim, coisas físicas. Aí ficava o corpo misturado com a rotina, misturado com o dinheiro, misturado com o trabalho. Então vamos para as casas. Cada um dos elementos a gente vai dividir em 3. Na astrologia a gente vai chamar isso de modalidades. Então é como se o fogo tivesse 3 formas de atuar. A terra tivesse 3 formas de atuar. 3 vezes 4, 12. Então aí nascem os 12 signos, os 12 arquétipos, as 12 casas. Então, lá dentro do elemento fogo, que a gente pensaria que é a área da nossa vida espiritual, a gente tem o espiritual personalidade, que seria Áries. A gente tem o espiritual criatividade, que seria Leão. E a gente tem o espiritual maestria, que seria Sagitário. Entenderam? Então, a gente tem uma macro área, espiritualidade, mas ela se desdobra em mais outras áreas. A mesma coisa vai acontecer com a terra, a mesma coisa vai acontecer com o ar e a mesma coisa vai acontecer com a água, e eu explico tudo isso da forma como eu vejo, como eu trabalho lá dentro do curso para você. Mas é importante você começar a já observar na sua vida isso. Se a gente deixa tudo muito vago assim, tem o pessoal profissional. Bom, você é uma junção de todas as coisas. A gente tende já a ser bagunceira nas nossas próprias metas, nas nossas responsabilidades. É muito mais legal ficar planejando coisas que eu quero conquistar. Agora você está falando aí, né, que eu preciso ficar planejando cada uma das áreas da minha vida? Sim, porque quando você chegar lá em cima dessa montanha, não vai adiantar de nada viver essa grande conquista, sendo que você esqueceu da sua saúde, deixando seus relacionamentos de lado, deixando suas finanças de lado. Isso aqui é equilíbrio. Olhar para essas 12 áreas, olhar para como cada uma dessas áreas da vida funciona para você e se organizar de acordo com isso. Isso traz mais harmonia, mais alinhamento, muito mais presença. Então é muito importante você entender que aqui no método eu te ensino a planejar, porque eu quero que você viva uma vida presente, que você encarne toda essa potência que você vai descobrir dentro do seu mapa astral, ou que você até já sabe. Eu não te ensino a planejar feitos específicos, porque se eu te ensinar a planejar um feito, e tudo bem, né? Um feito que eu digo assim, vamos supor que você esteja concluindo seu mestrado, maravilhoso, parabéns. Mas esse é um dia, a conclusão do mestrado é um dia, né? Eu quero que você viva o processo de concluir esse mestrado feliz, leve, sem estresse, ou lidando com a tristeza, lidando com o estresse, lidando com as durezas da vida, mas presente, sem precisar se abstrair da sua vida para aguentar até que um dia só você fica feliz, que é o dia que você conclui o projeto. Esse tipo de planejamento eu não acredito. Esse é um tipo de planejamento que não me dá vontade de te ensinar. Me dá vontade de te ensinar esse aqui, que vai te expandir, vai te abrir o olhar para tudo o que já existe na sua vida. Né? A gente pode, óbvio, e eu vou te incentivar sempre a ter ambições, a ter pontos ali, bem fixos que você quer atingir. Só que toda a sua vida, toda a sua integridade tem que vir junto com você. E por último, eu quero te trazer clareza sobre alguns pontos importantes aqui antes da gente encerrar essa aula. Primeiro, por que seguir um método, né? Tudo que eu falo aqui tem muito a ver com seus saberes naturais, seus saberes ancestrais, arquétipos, tudo que já está dentro de você. Então, qual é o benefício de vocês entrarem aqui e seguirem o meu método? O benefício é, eu já tracei esse caminho para você. Eu testei esse caminho em mim, eu testei esse caminho com outras pessoas, eu errei muito, eu aprendi
muito. E aí, com todo esse meu processo, eu pude olhar de longe e traçar um caminho para vocês. Tanto que vocês vão ver que durante o curso eu vou dar várias dicas dessa, tipo, agora você vai se sentir assim. Porque eu passei isso e porque eu vi isso refletido no processo de outras pessoas também. Então, o legal de um método é você ter um caminho. E nesse caminho, o percurso é seu. Eu e você, a gente pode passar pela mesma trilha na floresta, mas a experiência dessa trilha é de cada um de nós. O que eu vou levar dessa trilha é diferente do que você vai levar dessa trilha. Então eu tenho certeza, como eu já falei lá no começo, que no final desse processo você vai me contar conquistas que eu nem imaginava, porque essa é a sua experiência do método. Mas ter um método, assim, é cortar caminho, é realmente ter uma trilha aberta para você não ter que sair no facão assim, ó, abrindo tudo, experimentando, o que é bom também eu recomendo. Mas é muito legal olhar para isso daqui. Quando eu comecei, por exemplo, a trabalhar online, eu decidi que eu não ia ser rebeldona, como eu sempre sou, e que eu ia aceitar a guiança de alguém. Escolhi uma mentora, escolhi o método dela, acompanhei e prometi que eu ia testar, comprovar e decidir como eu ia mudar conscientemente, depois de ter aprendido. E é essa experiência que eu quero dividir com você. Você pode começar, experimentar, seguir por um tempo e eu tenho certeza que a sua vida vai se alargar de uma maneira que você vai incluir coisas, tirar coisas e vai fazer um método que seja customizado para você. Mas é muito bom poder seguir por um método. Outro ponto importante aqui. O nosso processo, ele é rumo a viver uma vida real e não ideal, tá? Tem muitos momentos onde eu vou te fazer perguntas que elas são hipóteses, que elas são sonhos. Isso é muito importante, isso dá gás, isso é combustível, inclusive para a nossa iluminação, como a gente diz no budismo. Mas o que eu quero mesmo é que você ame a sua realidade. Por mais difícil que ela seja, porque só tem uma opção, que é você viver dentro dela, até você conseguir mudá-la. De fora dela, você não muda. Então, se tem coisas que você, no seu dia a dia, hoje em dia, não gosta e mudaria, a melhor forma é estar presente nessa realidade e poder mudar através dela. Infelizmente, fora da realidade, a gente não muda nada. E a mesma coisa aqui serve para o ideal. Lá no ideal a gente não edifica nada. Lembra da minha história do barro, lembra da diferença de criar e idealizar. Enquanto tá nas ideias eu consigo pensar várias coisas, mas se eu não tomo um passo, se eu não coloco a minha ideia, né, o meu ideal em contato com a matéria-prima da realidade, eu não consigo ver a viabilidade, eu não consigo descobrir o que eu preciso desenvolver em mim para fazer isso real. Aí o que acontece? Vocês geram várias frustrações. Eu fiz um processo de planejamento, eu aprendi com uma pessoa e eu não consegui colocar no mundo. Talvez porque você tenha planejado completamente desconectada da sua realidade. Talvez você tenha buscado o ideal, mas não tenha tido compaixão pelo seu processo. Isso aqui é muito importante. Eu vou inclusive nomear como nosso próximo conceito. Por onde começar a se organizar? Tendo compaixão pelo seu processo. O que é compaixão pelo processo? É entendendo que você está começando. É não exigir de você que suas primeiras tentativas já sejam perfeitas. Isso seria muito injusto com você. Você não faria isso com a sua melhor amiga. E eu quero que você sempre pense assim. Quando você tiver assim, sei lá, vacilou e não fez uma etapa do plano, ou então não conseguiu realizar algo, e você estiver naquilo, também nunca faço isso, nunca termino, eu quero que você pare e se pergunte, eu falaria assim com a minha melhor amiga? Então, eu não vou falar comigo mesma. Isso aqui é muito importante. A autocompaixão, ela é o segredo das pessoas produtivas. Sabe essas pessoas que você vê que realizam um monte de coisa e você pensa que é porque elas têm um grande chicotinho assim, ó, agora vai, faz. Na verdade, as pessoas que são mais produtivas são essas pessoas que têm mais compaixão pelo processo delas. Elas não têm a arrogância que às vezes a gente carrega
de achar que vai começar arrasando, que vai começar pulando pro ideal sem ter que lidar com o real. E, gente, eu sei o quanto a realidade pode ser dura e difícil. E eu já briguei muito com a minha realidade. Muito mesmo. E eu comprovei na minha vida que a única forma de poder sair daquela realidade seria aceitar que ela tá na minha frente. Enquanto eu vivia negando aquela realidade, eu não podia concretizar nada. E eu não quero que você passe pelo mesmo, muito pelo contrário. Eu quero que você tenha compaixão, porque inclusive nessa época que eu negava a minha realidade e brigava com ela, eu era muito dura comigo mesma. Eu trazia rigidez para a forma que eu olhava para minha vida, porque para mim a culpa era minha. Era tudo minha culpa. E eu não conseguia olhar para a responsabilidade, eu só conseguia olhar para a culpa. Então, compaixão pelo seu processo. A organização começa na compaixão pelo seu processo. Você está começando e só o fato de você ter chegado aqui nessa aula mostra muito. Muitas pessoas não vão chegar aqui nessa aula. Vai por mim. Então, tenha compaixão, celebre suas pequenas vitórias e comece daí. Outro ponto muito importante. Se você está sentindo que o seu problema é a execução, não. Ouvi tudo sobre planejamento e eu já entendo de planejamento, eu já tenho o meu sistema, mas eu não consigo executar. Será que esse curso vai me ajudar? Vai. O anuário, mais que um curso, ele é um processo ritualístico, né, de revisão e intenção. Então, obviamente, ele tem muita técnica e muita estratégia. Eu gosto muito disso e eu preciso trazer tudo para a prática. Mas ele também tem um viés de impulsionar as suas tendências naturais a fazer as coisas acontecerem. E quando eu falo impulsionar suas tendências naturais, é porque geralmente eu confio mais na capacidade que vocês têm de fazer coisas difíceis que vocês mesmas. E aí eu monto todo o curso conversando com essa parte dentro de você que quer realizar, que quer ser uma realizadora de coisas, que não quer ficar só no planejamento. Então, eu acho que o maior benefício do anuário seria te mostrar um planejamento feito, para dar certo e não para evitar dar errado, que isso aqui muda tudo. 2, um planejamento compassivo, um planejamento que respeita ciclos, que vai considerar que lá na frente talvez você tenha algum problema na execução e você sempre vai poder voltar para o seu processo e para o seu eixo. E 3, um planejamento criado por uma bruxa. Só para puxar a sardinha aqui para mim mesma. E aí um recadinho final aqui. Primeiro, para as que estão exaustas, cansadas, cheias de tarefas, para que, assim, as que enfiaram o pé na jaca na hora da agenda, colocaram 30 coisas todos os dias e vem assim, com essa exaustão. Lembra disso aqui. Autocompaixão. Não vai ser em uma semana que você vai arrumar toda a bagunça que você gerou fazendo coisas demais. Autocompaixão. Tem muitas coisas na sua vida, tem muitas coisas acontecendo, tem muitas responsabilidades no seu trabalho e fora do seu trabalho. Tá tudo bem, você dá conta. Só que você vai ter que ter paciência com o seu processo, tá? Então volta sempre para isso aqui, anota no seu caderno. Quando eu estiver caótica, bagunçada, exausta, toma uma respiração e tenha paciência com o seu processo. A autocompaixão é o que vai te ajudar a chegar no final desse curso, no final desse ano e se sentir realizada, certo? E por outro lado, o recado para as que se sentem perdidas, que estão estagnadas, que não conseguem se mover, que têm coisas para fazer até de menos e que estão querendo movimento. Autorresponsabilidade. Decorem isso daqui. Culpa é diferente da responsabilidade. Muitas coisas na nossa vida a culpa não é nossa, mas a maioria delas é nossa responsabilidade de lidar. Você tem a responsabilidade de sair do seu processo de estagnação. Você tem a responsabilidade, pelo menos, de procurar ajuda, o que me deixa muito feliz, porque se você está vendo essa aula, você está buscando ajuda. Então, considere isso, eu estou buscando ajuda. Você não precisa fazer tudo sozinha, mas ainda assim, você é responsável e você é capaz de dar o movimento que você quer para a sua vida também. Então, chegamos ao final do nosso módulo sobre fundamentos e vamos aos recados finais. Primeira coisa, vamos lembrar que os fundamentos ainda não são o edifício.
A gente tem as bases e eu tenho certeza que vocês aprenderam muitas coisas preciosas, mas é preciso continuar. Um edifício oferece abrigo, oferece proteção, oferece você receber amigos. É isso que a gente está criando com o nosso planejamento. Eu sei que aqui vocês tiveram várias bases, mas continuem, vão em direção a criar essa vida que vocês querem viver. E como vocês vão em direção a essa vida que vocês querem viver? Dizendo sim. Diariamente é preciso dizer sim. Não é só uma questão de dizer não para o sabotador, de dizer não para a distração. Você tem que ter um grande sim para você conseguir dar todos esses nãos que o planejamento vai te exigir. Então, qual é o seu grande sim? Anota aí no seu caderno. Eu digo sim para quê? Eu, Ananda, digo sim para o meu processo de viver a minha verdade, de me organizar, de voltar ao meu eixo e de ensinar para você. Todos os dias eu digo sim para isso e é por isso que esse curso está aqui. Então, se você gostou dessa aula, saiba, esse curso veio de um sim muito grande que eu tive que dar para mim mesma. Dê a si mesma esse sim. Decida, a partir de hoje, virando essa página desse caderno, passando para a próxima aula desse curso, eu digo sim para a vida que eu quero viver. E aí traduza aí no seu caderno o que é essa vida que você quer viver. Para que você está dizendo o seu sim? Não vamos nos esquecer em momento algum desse curso da regra do 80-20. Não só da parte que eu te conto que eu só posso te dar 20% do processo e que você tem que transformar nos outros 80%, mas também que 20% do seu esforço em cada aula produz 80% do efeito. Não sejam perfeccionistas, não parem ao não entender, sigam no planejamento de estudo de vocês, sigam para a próxima aula, anotem as dúvidas, tirem as dúvidas, mas tentem não travar por perfeccionismo. Lembra sempre, eu te garanto, e é uma lei, joga no Google, lei de Pareto, 20% do que você absorver de todo esse módulo vai garantir 80% de sucesso do curso. Olha que coisa maravilhosa! E você aí tentando dar 80% mais de esforço para ter 20%. A conta não fecha. Então lembra disso e lembra também, eu ofereço os meus 20% dentro desse curso com o maior prazer e eu fico assim muito agradecida de ver vocês colocando os 80 de vocês e de ver os resultados de vocês. Esses resultados que não são meus, que são completamente mérito de vocês. Eu me orgulho, é um jeito de honrar muito todo o tempo, toda a dedicação que eu tenho nesse curso. É você pegar os meus 20, dar os seus 80 e fazer o seu 100%. E novamente, eu te parabenizo por chegar até aqui. E eu quero que você realmente tome um tempinho assim e fale parabéns, eu mesma, né? Parabéns, Ananda, parabéns, seu nome. Diga parabéns. É muito importante isso. Celebre, você chegou até aqui. Eu já falei pra você, muitas pessoas não vão chegar até aqui. Muitas pessoas não vão concluir. E pode ser até que você seja uma das pessoas que não vão concluir todo o curso. E acontece, isso é a vida. Mas eu quero que a cada passo novo que você der, você celebre, assim como eu te celebro por ter chegado até aqui. Parabéns pela sua decisão de viver uma vida organizada, alinhada e planejada. Parabéns pela decisão de se ferramentar para lidar com a sua autossabotagem. Parabéns pela sua decisão de ir além do planejamento e de ir para um planejamento que inclusive mostra mais sobre você. Parabéns. E por último, eu te agradeço de coração por decidir me permitir fazer parte do seu processo. É o fato de vocês acreditarem no que eu faço, confiarem no meu trabalho, que me permite viver a minha verdade. Então, todos os dias eu sou imensamente grata pela vida e pela decisão de vocês. Saiba que cada uma de vocês faz parte do meu processo também. Eu também sou uma caótica em processo de recuperação e eu tenho certeza que juntas a gente vai mais longe. Ninguém pode te salvar, mas ninguém aqui vai se salvar sozinha. A gente vai juntas. Então eu te vejo no próximo módulo.